Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma abertura. Antes de tudo aqui, muito obrigado para quem assistiu, deu like, comentou semana passada. Realmente era uma abertura para os operadores e operadoras fortes, né? Não é aquela coisa mimimi e sempre trazendo a realidade. Que bom, você tá aqui, aguentou semana passada. Muito provavelmente você tem uma maior probabilidade de realmente conseguir grana no mercado operando. Galera, primeira coisa, um aviso muito importante. Eu estou gravando essa abertura, tá na quarta-feira. Por isso a gente não vai ter aí o olhar S&P 500, que normalmente eu gravo no sábado, né? Ou até às vezes no domingo de manhã. Já vou explicar o por vocês. Então a gente não tem o S&P 500. Mas e também uma outra coisa que eu ia comentar, né? Hoje de manhã foi fantástico, aliás, espero que vocês tenham tendo uma semana fantástica. Pra gente tá maravilhosa, a nossa sala tá muito boa aí. Mas, galera, o assunto hoje é muito bom. Análise técnica, o price action. A corretora pediu para mim falar, né? Afinal, dá para operar somente com price? Deve ser porque já muitas vezes, né, sou chamado de dinossauro, né, porque eu gosto muito de price, ou como a galera fala, naked price, né, eu não uso muitos indicadores, já vamos estar falando, e desmistificando o que é análise técnica, o que é price action, o que está dentro do que, e mostrar aí com trades de verdade o que eu faço na frente de todo mundo, tá? Não é gravar depois, né? Eu faço na frente de todo mundo. Tenho trazido para vocês aqui na abertura somente trades tomados ao vivo, né? É claro que eu continuo operando à tarde, à noite, né? Quando eu estou na frente do computador. Então, a gente tá bem aí. Então, nossa agendinha, galera. Análise técnica, price action, dá para operar com price, né? Dá uma explicação bem legal aqui. Trazer trades, fazer um passo a passo de como você pode desenvolver uma estratégia, tá? De price, de análise técnica, como eu faço, e depois a gente faz aquele nosso fechamento. Então, antes de tudo, muito obrigado, dá o joinha, muito obrigado por você estar aqui, é uma enorme satisfação mesmo, estar aqui com vocês. Dá o joinha, comenta aqui, deixa aqui no comentário na pergunta agora que eu vou fazer, né? Que é essa aqui, ó. Você opera usando somente price? Não, Marco, eu uso price action, mais alguma coisa? Não, eu só uso price action. Então a gente já comenta aqui, mesmo se você não está bem entendendo o que é análise técnica, o que é price action, já comenta, porque aí eu vou desmistificar com isso. E antes também, galera, não se esqueça, clica no sininho, se inscreva no canal, notificações todas, porque toda vez que a corretora traz algum material novo, saiba que você vai ser notificado, né? E o like é para ajudar, né, para o algoritmo ficar super ligadão, excitadão e entregar para todo mundo. Bom, bora lá, galera. Bora lá. Bom, se você é a primeira vez, seja muito bem-vindo à abertura, né? A gente está aqui há 221 semanas, divide aí por 52, 50, 48, conforme você quiser, trazendo mindset, setup, macroeconomia, fundamentalismo, análise técnica, tudo que a gente faz no dia a dia. Meu nome é Marco Simonetti, seja muito bem-vindo. Marco, eu já te acompanho um tempo, amigão, amigona. Um coração enorme para você, dá o like aí. E que bom, é sempre bom estar em contato com a galera. Deixe nos comentários, porque sou eu que respondo todos, então eu já vou conhecendo quem eu não conheço aí. Minha primeira operação foi em 2005 no mercado à vista, famoso mercado de ações, e em um determinado momento eu fui buscar, eu queria mais rentabilidade e alavancagem. Antigamente eu fui buscar na BMF, hoje vocês estão tudo na B3, né? B3, onde tem mercado de derivativos. Por exemplo, você está operando aqui na ActTrade, uma belíssima corretora, eu gosto muito, eu opero com ela. Você opera conta margem é uma conta alavancada. A alavancagem, pessoal, ela é ótima, maravilhosa para dar o up no nosso patrimônio, porém, contudo, entretanto, se você realmente não sabe fazer uma boa gestão, você vai quebrar mais rápido que o Coelho Ricochete. Sou graduado em Administração e Marketing, tenho pós-graduação em Finanças e Investimento, tenho mestrado em Finance Bank que eu fiz lá na Espanha, tenho MBA em Ações Top Picking, sou analista certificado CNPIT, posso ter sala, posso dar recomendação de trade, posso fazer tudo regulado, né? Regulado. Aliás, essa semana a gente já tem que pagar a taxinha lá para a PMEC, né? E para você que está chegando, quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, @mtimbr no Instagram. Lá tem muita coisa, inclusive os 30 segundos. 30 segundos é onde todos os dias, depois de fechar a sala, eu trago ali uma visão para nós aí, para quem está
no gratuito, né, na arroba, seguindo regiões onde eu mostro ali, onde eu estou operando de verdade, né, regiões técnicas, mini índice, mini dólar, S&P 500, que aliás foi lindo na quarta-feira, hoje de manhã, e ouro e tudo mais, tudo que a gente opera. Tá o convite da sala, tá? A sala você vê meu operacional, vê minha gestão e vê o mindset psicológico operando, né? Aqui 2 trades lindíssimos que a gente fez já nessa semana, podem olhar as datinhas aí, foi fantástico, vamos falar eles daqui a pouquinho. Bom, galera, por que eu não vou tá gravando essa abertura no sábado? Por que a gente vai ficar fora do olhar gráfico, né? Aquela senhora ali, minha avó faz 95 anos, tá no, como a gente fala, tá no finalzinho, né? Tá desligando a velhinha, também já queimou bastante, já fez tudo, uma pessoa maravilhosa, e eu vou estar indo no aniversário dela, 95 anos, no sábado. Então, como não moro na mesma cidade, eu tenho que pegar 2 aviões para chegar lá onde ela mora. Então, por isso não dá. Então, para não deixar vocês aqui, que eu também amo vocês de paixão, e a gente gravou aqui um pouquinho antes da abertura. Vamos lá para o que interessa, galera. Análise técnica e price action. Análise técnica, tentando fazer assim de uma maneira bem simples, é tudo que envolve preço, tá? Você abre um gráfico de preço e aí você vai traçar LTA, LTB, vai botar indicador, vai traçar bandeira, triângulo, oco, cabeça, ombro invertido, padrão de candle, toda essa coisa que você usa, né? Eu uso pelo menos, isso é análise técnica. O price action, o price action é quando a gente lê só preço mesmo, só lê preço. Por exemplo, um grande defensor do price action é o Brooks, né? Eu gosto muito de price, eu já vou mostrar para vocês price. Quem me acompanha e vê meus gráficos, esses gráficos que eu compartilho aqui, são os gráficos que eu opero todos os dias, tá? Não é um fake não, é o meu gráfico mesmo. Vocês vão ver que eu uso Naked Line, né? Eu sou um gráfico bem purista, que chamo, que eu gosto muito de price. E afinal, qual é a vantagem do price? Marco, qual é a vantagem do price? A vantagem do price, na minha opinião, é que ele traz rapidez e precisão, porque eu bato o olho no preço, né? Preço, já vamos falar um pouquinho de indicador, mas eu bato o olho no preço, estipulo as minhas regiões de confluência, que são muito mais de regiões de suporte e resistência, quem está na sala sabe comigo, galera apelidou de Magic Lines as minhas linhas, né? São linhas aí um pouquinho mais importantes do que simplesmente suporte e resistência. Amplas possibilidades porque no price, né, a análise técnica como um todo, mas baseando ela como a base, o price action, a gente consegue fazer day trade, swing trade, position, né, bem claro, né? Outra coisa, precisão no controle do risco, né? Quem já viu um gráfico limpo, só com preço na tela, vê que é muito mais fácil determinar stop, determinar alvo, olhando o preço, né? Porque não tem aquele monte de indicador, às vezes as pessoas colocam tantos indicadores e nem veem o preço, né? E uma das coisas operacionais que é muito boa no price action é que não precisa uma plataforma muito robusta, né? Qualquer plataforma você coloca, por exemplo, MetaTrader é uma plataforma que tem capacidade de você ir complexando ela, né? Colocando indicador, Expert Advisor, robôs, script, um monte de outras coisas, mas ela é uma plataforma que funciona com simples. As plataformas também, muitas corretoras, não é o caso aqui da Active, né, cobram por plataformas. E daqui a pouco você usa a Price, uma plataforma simplesinha, dá para fazer. Até no Home Broker dá para fazer Price Action, né? E agora, entrando numa... Eu estou correndo aqui, galera, só para vocês entenderem por quê. Eu quero falar de trade, mostrar trade. Eu vou mostrar alguns trades aí que a gente tomou segunda e tudo mais até quarta, para vocês verem aqui como é legal. Indicadores versus price action. Aqui dá uma confusão, dá polêmica, e não tem problema, não tem medo de polêmica, né? Respeito quem usa, e aliás, né, muito tempo já usei, até o momento, por exemplo, vou falar do MACD e tudo mais. Mas o que é? Computadora lenta, tá em espanhol, tá? A maior parte dos indicadores são calculados baseado no preço. São calculados baseado no preço. Então, quem defende price action, né, e como eu, por exemplo, o indicador, ele é baseado no preço, então ele sempre está demorando. Ele tem um delay do preço. Porque o preço marca e aí entra na fórmula e aí muda o indicador. Marca, é muito rápido. Tá. Preço marca, tal, entendeu? Eu sempre vou na origem, então eu gosto de ir no preço. E significa que você não deva usar indicador? Não.
né? Ensino, inclusive, alguns indicadores que eu acho bem legais, mas, por exemplo, eu acho e utilizo, né, por exemplo, eu adoro média móvel, todo mundo sabe que eu adoro média móvel, tá? Mas você pode usar um estocástico EFR, ATR, RSI no caso, né? Um MACD, falando do MACD aqui, né? O que é o MACD? O MACD é uma das formas de usar o MACD, eu já ensinei aqui seis formas de usar o MACD, mas uma das formas de usar o MACD é usar através de divergência de alta, divergência de baixa. O que é divergência? É quando o preço está fazendo um movimento e o indicador está fazendo outro. Porém, eu mostrei já ao vivo, essa semana inclusive, né, que quando você está com o olho bem treinado, né, um tempão e você já está olhando tela, você vai ver que a divergência está no preço, porque ela está no preço, o indicador é calculado em cima do preço. Né? Então é muito, quando você pega um tempo de tela, que a gente chama, por exemplo, divergência, você vai vendo os fundos, e você vai vendo, ó, aqui tem divergência de alta, e aí o MACD vai sinalizar a divergência. Então, resumindo esse papo aqui, eu não sou contra o indicador, nada contra o indicador, acho que eles são muito bacanas se você sabe utilizar. Por exemplo, não adianta usar um indicador, e aqui um erro, desculpa estar me abrindo, mas eu entrego tudo na abertura, não fico escondendo não, tá? Um dos erros, por exemplo, que o pessoal faz é um indicador que se usa de tendência usar em mercado lateralizado. Vai dar ruim, galera, vai dar ruim. Ou ao contrário, o mercado para usar em lateralização e você usando um indicador de tendência, vai dar muito ruim. E aí vai xingar o indicador e tudo mais. Olha que eu nem sou defensor de indicadores, né? Então, saiba utilizar. Marco, dá um exemplo mais. Vou dar um exemplo mais aqui. Esse vai doer um pouquinho no pessoal, mas o que acontece? Quando você estuda e pratica, você vai ver, por exemplo, ombro, cabeça, ombro, tá? É uma estrutura técnica da análise técnica. Ela é um padrão de reversão. Ombro, cabeça, ombro você pode encontrar num topo ou você pode encontrar num fundo. Ele é um padrão de reversão. E o que a galera faz quando aprende análise técnica, aí na questão aí de padrões técnicos, e erra direto? Começa a ver ombro, cabeça, ombro no meio de consolidação ou no meio de uma tendência. Não existe ombro, cabeça, ombro em tendência, galera. Vocês entendam isso? Por isso que vocês acabam fazendo os ombro, cabeça, ombro em diagonal, que existe, mas no meio da tendência. Isso não é padrão de reversão, não sou eu que estou dizendo. Vai estudar análise técnica, né? Ah, Marco, faz o ATX, o programa onde a gente ensina realmente tudo sem ter que decorar nome, né? Mas volta aqui. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, pessoal pegando padrão, querendo operar padrão de reversão no meio de tendência, os gaps são exemplos básicos disso, existem vários tipos de gap, né? E existe um gap que chama gap de continuação, e o pessoal querendo operar gap de continuação como reversão. Então, cuidado, eu trouxe um espectro amplo, porque esses erros são simples e que afetam muito a realidade de um operador e seu desenvolvimento. Mas vamos lá. O que aconteceu na segunda, né? Na segunda-feira, isso aí que a gente está na tela é um day trade Marfrig, ou operações, tá? Já comentei aqui meu resultado semana passada, só do mês passado. A gente fez 3 trades, 3 gains, né? Quando eu falei sobre risco e tudo mais. Hoje a gente já começou, a segunda-feira a gente começou com um tradezinho na Marfrig. Foi um doce, tá? Foi um doce. Eu tenho uma gestão da posição, então eu acabo colocando o stop quando bate alvo inicial que eu determino, eu coloco em break-even. A Marfrig me pagou 1,25, me tirou em break-even, depois pagou tudo que eu queria, né? Faz parte, mas foi 1,34% em um dia. Tá? Um tradezinho tranquilo. E aí você vai dizer, Marco, e como é que você fez esse trade? Deixa eu mostrar o gráfico para você. Esse trade aqui. Né? O que a gente tinha? A gente tem a minha zona de confluência, como você está aí, pode copiar na Marfrig, são essas minhas linhas, caso você queira ver elas ao vivo, basta entrar na sala. Né? A gente tinha um movimento técnico, aqui não vou dizer, deu um padrão, para entrar em muito detalhe, né? Senão eu vou estourar o tempo e o pessoal vai ficar bravo comigo. Deu um padrãozinho de reversão, numa zona onde eu gostaria, entrei vendido, e aquele último candlezinho ali, então a gente olhou um dia antes, ações eu gosto, eu já ensinei aqui, tá? Ações eu opero gráfico diário. Então, bem tranquilo, se você opera em qualquer hora do dia, é bem tranquilo. Bom, ali, botei a ordenzinha pendente, o mercado abriu, foi um pouquinho para cima, na segunda depois voltou, chuchu, beleza. Beleza, isso aí é Marfrig. Vamos para ir para o ouro, né? Aqui está aqui um ouro, um belíssimo trade que a gente fez, também day trade, né? Ao vivo, na frente de todo mundo, 305 pontos no ourinho. Lindo, lindo, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês? A gente tinha uma LTA,
análise técnica. Esse é o meu gráfico no ouro, tá? Querem copiar minhas linhas, podem copiar aí. Tá? Isso é uma LTA bem simples. Eu comecei a ver uma reversão, né? Sinalizada no pivô aí nas flechinhas. O pivô ele tinha que confirmar rompendo a minha LTA. Ele fez o famoso pullback, eu já ensinei a fazer pullback aqui na abertura, voltem a 3 ou 4 aberturas atrás. Deu o pullbackzinho, rompeu minha zona de confluência em 27,5 ali, né? Entrei, tá vendido ali, vocês podem ver, trade 1 para 1, levei o ourinho cheio, tá? Sem parcial, análise técnica. Tá vendo? Com leitura de preço, com price action. Este é o meu gráfico que eu uso todos os dias, tá? Assim, tal quanto assim. Bom, vamos evoluir um pouquinho. Aqui, né, o nosso mini índice, e eu mandei, né, mini índice às 13h53 aqui na área 51, que é o nosso projeto onde a gente fica mandando o dia todo, começamos às 5 horas da manhã e terminamos às 8, 8h30 da noite, para pegar a Europa, para pegar Nova York, para pegar Brasil, para pegar o início da Asiática, cobrindo todos os mercados mesmo. Sinalizei, tá lá, tá gravado tudo isso, tá gravadinho, às 13h53, o que eu estava querendo? Rompimento dessa estrutura, as Magic Lines aí, gurizada da área 51, né? Bom, o que aconteceu? Rompeu, entrei vendido, chuchu beleza, né? Se a gente entrei com um stopzinho aí de 195, busquei 290 pontos. Foi lindo o trade, tá? Gráfico de 5 minutos, vocês podem ver. Demorou um pouquinho para acionar. Quando acionou, batata. É um dos movimentos que eu mais gosto. E aí você pode estar perguntando, tá, então, Marco, só vou usar price que nem tu? Na verdade, eu uso análise técnica. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, lá em 2019, eu sei que o Alexandre Helder teve até no congresso aí, não pude participar, mas foi fantástico, eu gosto muito do Alexandre Helder, acompanho o trabalho dele há muito tempo, lá desde o primeiro livro que ele fez, né? E é legal que hoje em dia ele já fala que aquele livro é uma história legal, busquem lá, ele é conhecido como Papa da Análise Técnica. E em 2019 eu estava lá sem patrocínio, né? Eu estava lá na Expert da corretora que está aí. E aí ele estava dando a palestra e é muito legal que ele mostrou esse último slide, né? Big trends are driven by politics and economics. Technical analysis provides timing for traders and technical analysis proven to work in Brazil. Então, as grandes tendências são catalisadas pela política e economia. A análise técnica provê ao trade o timing. E até análise técnica é provada que funciona no Brasil, porque ele estava falando ali, fez um estudo sobre o Brasil. E aqui entra o sentimento da Emitim. Estou gravando, como eu falei para vocês, quarta-feira. Quarta-feira eu compartilho o sentimento da Emitim. E aqui, ó, é muito mais de um indicador, tá? O sentimento, sei que é uma palavra que muita gente usa, eu uso há muito tempo, é onde eu analiso todos os instrumentos que você vem operar, renda fixa, renda variável, commodities, metais, toda aquela coisa, né, muita gente mostra aí os gráficos que puxam em plataforma da Bloomberg, da Reuters, por exemplo, tá? Gráficos bem bonitos e são muito ilustrativos, gráficos bonitinhos, volatilidade implícita, tudo isso a gente dá uma olhadinha, né, eu no caso, e transmito isso de uma forma escrita com gráficos, né, tentando sempre fazer aquele jeito Emitim, descomplicando um pouco do financeiro e do economês para operar, porque eu só puxo do mercado aí, né? Com quem está conosco a gente sabe. Então, o objetivo do sentimento, ele tem como tentar captar para aquele dia, né? Porque o sentimento eu faço para um dia só, então eu faço todos os dias e compartilho na quarta-feira. Então, quarta-feira, por que quarta-feira, caso você queira saber? Quarta-feira normalmente é os dias mais punks do mercado, tá? Tem taxa de juros nos Estados Unidos, tem Fed, tem um monte de indicadores importantíssimos na quarta. Então, eu podia compartilhar qualquer outro dia, mas eu prefiro compartilhar na quarta-feira com o pessoal, porque é um dia mais pesado, que o pessoal tende a se colocar tende a ficar mais nervoso, então eu tô aí. Então, sentimento é para isso, para tentar identificar o viés do dia. Vamos aqui, como é que o Marco opera? O Marco opera assim, eu analiso tecnicamente com enfoque no price action, certo? Como vocês podem ver pelos meus gráficos, mais o sentimento do mercado. Esse é o Marco operando. Sim, eu sou o CNPIT, como vocês sabem, eu posso falar análise técnica e tudo mais. Sim, eu já fiz até análise fundamentalista mostrando como se faz aqui para vocês, né? Sei e faço análise fundamentalista, né? O diferente, quando uso uma, quando uma usa outra, você tem que saber qual é o ponto forte de cada uma e o que cada uma tem de significado.
né? Por exemplo, muita gente que critica, é analista técnico e critica análise fundamentalista, ou é analista fundamentalista e critica análise técnica. Eu acho que deveria estudar um pouquinho mais, ou acabou esquecendo, provavelmente esqueceu, né? Que existe uma premissa básica nas duas, é você. Quando você projeta um fluxo de caixa, você põe as suas expectativas. Quando você faz uma análise técnica, você faz a sua leitura, seguindo algumas regras, parâmetros nos dois lados. Então existe uma premissa básica que sai de um ponto único. Então cuidado, não critique, eu gosto de usar as duas juntas, né? Mas vamos em frente. Então é assim que eu opero, né? Especialmente para quem está fazendo day trade e um swinguinho, análise técnica com enfoque em price mais sentimento do mercado. Tudo que eu faço todos os dias na sala está aí, né? Quando eu faço carteira, por exemplo, que eu mostrei semana passada o meu resultado, aí eu mesclo, tem um peso do fundamentalismo também, né? Porque aí eu tenho que bater, se o meu target está batendo com a minha análise técnica e se a minha análise técnica está batendo com o meu target, tá? Não é uma ou outra, as duas juntas. Bom, Marco, eu quero montar meu sistema de trading baseado aí em price ou em análise técnica. Ótimo, seja muito bem-vindo. Eu sempre incentivo as pessoas a desenvolverem seu próprio sistema por um sentido assim. Quem opera de verdade sabe o que eu estou falando, né? E não quem fala sobre e não opera. Que é o seguinte, quando você define uma estratégia, seja ela qual for, pessoal, baseado em indicador próprio, indicador liberado, o que for, tá? Em price, você vai, no momento que você faz o primeiro passo, o segundo passo você faz um backtest. No momento que você faz isso, você está reforçando e vai tendo confiança naquilo que vai fazer. Porque quem opera de verdade vai entender o que eu estou falando. Estou no mercado, o indicador XY, XPTO, deu para mim comprar, ele está sobrevaluado, eu vou comprar, será que eu compro, será que eu não compro? Dá aquele tremelique, né, fica indeciso, congela. Se identificou? Seja bem-vindo. Você não é nada diferente, você não é nem pior nem melhor, tá? Todo mundo acontece isso desde quando está no processo de maturidade, de segurança em apertar o botão. Então, vamos lá, senão os guris vão ficar bravos comigo aqui. Definiu a estratégia, faça o backtest, deu bom, legal. Daí que deu bom, faça o ajuste na gestão de risco. Deu bom a gestão de risco? Beleza. Verifica se ela é aplicável a você. Como assim? Tem gente que faz um backtest lindo, uma ótima estratégia, maravilha, só que teria que ficar 24 horas sentado na frente do computador. Eu não fico 24 horas sentado na frente do computador, eu não conheço ninguém que fica 24 horas sentado na frente do computador. Ah, eu ponho um robô para rodar. Bom, então se a estratégia é baseada num robô que fica rodando 24 horas é outra coisa. Mas se você vai estar, a mesma coisa, que o pessoal que faz uma estratégia para operar mini índice pela manhã, por exemplo, mini índice, mini dólar, ouro pela manhã, euro USD, só que não pode estar todo dia da manhã. Então o backtest já não é válido, você entende? Se você fez um backtest legal, com tempo suficiente, né? Aí chega lá, não, segunda não pôde, terça não pôde, quarta não pôde, quinta não pôde, sexta eu vou operar. O backtest já foi para o espaço. Tá? E então, cuidado com isso, cuidado, muito cuidado. E outro cuidado que você tem ao fazer ou estabelecer uma estratégia é o seguinte: o backtest ele tem que estar baseado, eu não quero entrar em estatística aqui, tá? Mas a amostra, ela tem que ser confiável. O que é isso? Né? E levando para o final aqui, mas isso é muito importante para você, tá? Seja qual sistema próprio, ou você comprou de alguém, você está desenvolvendo. Se você opera uma vez por mês, um ano de backtest não é nada, são 12 meses, não é nada, nada. Ah, eu opero 24 operações, não é nada em backtest, tá? Não é nada mesmo. Ah, Marco, eu opero 10 vezes por dia, então eu fiz um backtest de 50 trades. Não é nada. Se você faz 10 trades num dia, se você fez um backtest contemplando 50 trades, são 5 dias só, queridão. Não vale, isso é uma das falhas muito comum. A galera começa a fazer backtest e não bate, né? A média de operações é aquela abertura que eu falei, né? Qual é a média de operações que você faz? Você não sabe. Aí o que você faz? Você faz um backtest de 2, 3 meses, acha que está fazendo um backtest para sua estratégia e você opera 2 vezes por semana. Não vale. Estatisticamente não vale, entendeu? Então, cuidado, mais uma dica aí que fica para a galera que está começando. Vamos concluir, você somente será capaz de repetir aquilo que faz sentido para você. Então, se price action faz sentido para você, teste price action, repita price action, faça price action no simulador, depois vem para real.
você vai ter construído uma base sólida para poder operar. Isso eu estou falando já para quem quer operar de verdade. Quem quer ficar no mimimi pode fazer com o que quiser. Porque quando você chegar no mercado real, você vai congelar com medo, porque você não está forte, sólido, tá? Uma coisa, você terá stops, você terá dias de stops, você terá semanas de stops, você vai ter mês negativo, você vai ter trimestre negativo. Não desista, stop faz parte, você tem que conferir se os stops estão dentro da sua gestão e se o stop está dentro do histórico da estratégia, backtest. E olha só, eu repito há 15, 16 anos já, foca no processo. Foca no processo. Mais uma dica aqui. Quando tem um stop, você tem que analisar o stop e ver, foi falha no processo ou simplesmente é a renda variável sendo mercado de probabilidades. Isso aqui dá uma mentoria, tá? Hoje a abertura foi uma mentoria. Então, muito bom. Compartilho tudo com vocês. Por quê? Vamos voltar ao stop aqui. Se o stop está dentro do processo, o processo foi bem feito, segue a vida. Se houve uma falha, que eu chamo de estripulia no processo, e aí deu ruim. Aí você tem que analisar. É aí que a gente roda o PDCA. É para isso que serve tabular resultado mês a mês. Entendeu? Né? Ou semana a semana, ou dia a dia, conforme for a sua capacidade. Eu não gosto muito de recapitular trades diários, mais uma coisa, né? O que eu analisei nesse trade? Porque você está ainda afetado na cabeça. Quando você fez um trade, mesmo que eu tenha dado gain ou loss, você ainda está afetado. Como é que você vai analisar aquele gain ou loss se você ainda está vivendo a emoção do trade? Deixa dar um espaço, deixa dar uma semana. Você já fez outras operações e aí tu volta lá. Essa é uma dica muito útil, muito válida e eu só dou para os meus mentorados, mas vocês moram no meu coração. Então, fechando, galera, agradeço aí os comentários já, os likes de antemão. Mandem pergunta o que vocês quiserem, vocês operam price action, vocês operam análise técnica, eu disse aqui exatamente o que eu falo e eu abro de tudo, eu não tenho coisinha escondida em nenhuma caixa preta não, tá? É assim que eu opero há tanto tempo e é assim que a gente vem construindo resultados. Desejo a todos mais uma ótima semana e uma dica, foco nos dados e não no que se fala, tá? Foco nos dados e não no que se fala, tanto interno como externo. Tá? Então, quem acompanha aí a MTeam sabe que eu estou falando, porque muitas falácias aí estão caindo por terra justamente por não estarem baseadas em fatos. Um beijo enorme, galera. Obrigado para quem desejar aniversário, boa aniversário para minha avó. Quem não desejar, eu sei que desejou no coração, né? Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui. Qualquer coisa, podem seguir @MTeamBR lá, que a gente está lá. Quiser participar da sala, não é link de compra, tá? sala.mteambr.com não é link de compra, tá? Então, vale a pena o videozinho lá explicando como é que funciona. Grande abraço e excelentes operações para todos nós, pessoal.